Meu nome é Rômulo Antônio Trevisani, tenho 64 anos, sou casado, pai de 2 filhos, desde cedo, apaixonado por mecânica de carros, aviões, também por jornalismo. Nasci no dia 28 de novembro de 52, no bairro do Castelo, na rua Germano Moreira, onde a minha mãe reside até hoje, na casa onde eu nasci, porque naquele tempo os filhos nasciam em casa, com as parteiras. A minha infância toda foi na rua Germano Moreira. O meu estudo preliminar foi no grupo Monsenhor Joaquim Alves Ferreira, o grupo do Castelo, depois posteriormente para o Colégio São José e após o Instituto de Educação Silvio de Almeida. Fiz também um pequeno curso de conversação de inglês e consegui chegar quase à faculdade. O bairro do Castelo, na realidade, era uma comunidade italiana. A maioria das famílias italianas de Batatais e da região, inclusive o meu avô Rômulo Trevisani, tinha uma pensão aqui na 9 de julho. Eu depois pude realizar esse sonho fazendo um curso de italiano, depois de muito tempo. E deste curso de italiano surgiu também a minha participação mais ativa na vida social italiana, com o advento da primeira festa de São Genaro de Batatais. E eu me recordo aqui agora, com bastante alegria, na rua Germano Moreira, naquela época de criança de 10, 12 anos, tinha o famoso pico de energia elétrica. Hoje temos o horário de verão. Naquele tempo, das 7 às 8 horas, apagavam-se as luzes dos postes das ruas e a nossa rua virava uma festa. Todas as brincadeiras de roda, ciranda e aquelas brincadeiras de pique-esconde daquela época até hoje são relembradas com muito carinho por mim. Nesta época também o interesse maior pela área de mecânica, e nesta época eu procurei os melhores para aprender. Primeiro foi com o mecânico Omar Cursini, Marico Cursini como é conhecido. Depois veio o advento do Volkswagen em Batatais. Na época, me embarga a voz quando eu falo isso, aprendi muito com o saudoso Geraldo Squarizo, Tim Squarizo. Que lição! Depois, com o advento da Ford, do Corcel. Nessa época, a Jumil adquiriu uma frota de veículos Ford e a oficina do Senhor Aleixo especializou-se em fazer a manutenção dos veículos Ford, da linha Corcel, Belina. Aí eu fui para o Aleixo para aprender mais uma vez uma outra mecânica completamente diferente. Voltei a trabalhar na oficina do Tim Squarizo depois de 7, 8 anos de saber tudo sobre Ford, que nessa época já tinha os novos veículos da linha Volkswagen. Aí, em 78, eu saí para casar, para constituir família e montar um negócio próprio, mas sempre agradecendo todos os ensinamentos que obtive nesta área dos profissionais liberais. E eu via meu pai, meus tios cantarem as tarantelas, ó sole mio, torna sorriento. Nós fomos, numa tarde, eu me lembro disso, até a casa do professor Erquinho, e lá chegando, ele pegou o acordeão da filha dele, colocou no meu colo. Eu tomei um susto tremendo. Eu não tinha acordeão, aliás, até aquele momento. Porque quando eu cheguei em casa, meu pai tinha vendido um carro para comprar o melhor acordeão que existia no Brasil. Eu tenho ele guardado até hoje. E eu devo a minha trajetória musical a um tio Claré, que eu então, coitado, sem ele saber, durante muito tempo, ele carregava acordeão para mim, da minha casa até a casa do professor Erquinho para tomar as aulas. E eu dizia que eu não aguentava carregar o peso do acordeão. Mentira. Era vergonha de carregar o instrumento na rua. Me lembro direitinho, quando uma tarde meu pai pediu para tocar uma música para ele. Se possível, uma tarantela. E eu peguei e toquei a tarantela napolitana. Desculpem a emoção, mas eu vi meu pai chorar,
escorrer 2 lágrimas e ele disse: a partir de agora eu posso morrer feliz, porque você realizou um desejo meu. E o sonho do meu pai também, depois de ver eu tocar essa tarantela, era um dia eu fazer parte da turma do Sereno de Batatais. Se apresentavam naquele tempo no auditório da Rádio Difusora de Batatais, onde funcionava o Cine São Joaquim. Continuando a frequentar as aulas com o professor Erquinho, ele falou: hoje nós não vamos falar de aula. Eu tenho um convite para fazer para você. Vamos esperar 5 minutos, que está chegando aqui alguns amigos meus. De repente, abre-se a porta, entra. Professor Rinaldo Pezente, professor Armando Barbirato, professor André Pipa, Paulo Meller, Sérgio Laurato. Eu falei: eu acho que eu morri e estou sonhando estar no meio deles. O professor Erquinho, até então, tocava acordeon nas apresentações da turma do Sereno. E ele falou: a partir de hoje, o meu substituto, se vocês aprovarem, é ele. Eu não sabia o que eu falava mais. De repente, vamos tocar uma música então. Quando eles começaram a montar os instrumentos, eu só agradeci a Deus. Me lembro que a primeira música foi Supremo a Deus. E essa música tem um significado na minha vida, porque todas as vezes que eu encontrava com o saudoso Geraldo Squarize, era a música predileta dele. Nós fizemos, a pedido do cônego Eloy Pupim, uma serenata no velório municipal. E até então aqui, na época, era o falecimento do Carlos Junqueira Nogueira, grande incentivador da língua italiana e principalmente das primeiras edições da festa de São Genaro. Ele que fazia as leituras em italiano na missa de São Genaro, que o cônego Eloy Pupim realizava e celebrava. Na época, Nicolau Susbeck, um dos grandes violinistas do mundo, se prontificou a fazer esse solo de violino na sala do velório municipal. Lá fomos nós, todos que saímos da festa de São Genaro, assim que terminou a festa, muita gente, o Carlos Nogueira era muito conhecido no velório, e ele começou a tocar uma música que eu não me recordo agora qual era. Não tocou até o final também, porque ele disse que viu que o caixão tinha mexido. A gente foi encontrar o Nicolau Susbeck aqui próximo do tiro de guerra, com o seu violino de madrugada. Salim Jorge Mansur, que custeou o primeiro um compacto, com 4 músicas, sendo uma das músicas em homenagem feita a Carici, a primeira dama da época. O autor da música, professor Erquinho, que fez a música Carici. No trabalho do Tomás, do Zé Adalto, esse compacto com 4 músicas foi feito em tempo recorde, em 28 dias. O lançamento, não preciso nem dizer, foi nas dependências da Proarte de Batatais, numa noite glamurosa. Não contente com isso, o prefeito Salim Mansur exigiu que fizéssemos um LP com 12 músicas. Aí começou a preocupação. Quais músicas que nós iríamos colocar nesse LP? Aí começou. Não, porque o professor Barbirato tem uma música, o professor André Pipa tem outra música. E fomos somando. Aí faltavam 6 músicas para completar as 12. Na época eu tinha feito uma música para minha esposa. E falei, tem uma música. O professor Sérgio Laurato falou, eu tenho uma surpresa para você. E naquela época então surgiu a oportunidade de gravarmos nas dependências da Rádio e TV Educadora, um grande incentivo do Carlos Henrique Candido Alves, para a gente fazer o nosso LP. Lá fomos nós. 6 músicas de maestros batataenses foram gravadas. Aí, e agora, as outras 6? Aí, as surpresas.
O professor Sérgio Laurato disse: eu fiz uma música para a sua esposa, intitulada Rosemarie. Ótimo, obrigado, que alegria. Vamos então ver como é a música. Tocamos e gravamos. Na 8ª música, o professor Rinaldo Pezente disse: eu também fiz uma música para a sua esposa, em gratidão a tudo o que você faz por nós, pela Turma do Sereno. Eu disse: mas 2 músicas com o mesmo nome? Então vamos escolher uma. Aí, de jeito nenhum, as 2 vão ter que ir para o LP. Então nós colocamos Rosemarie do Sérgio Laurato e Rose do professor Rinaldo Pezente. O professor Erquinho tinha feito um tango em homenagem ao professor Armando Barbirato. E o Armando Barbirato retribuiu-o com uma música intitulada Amor Perfeito, que foi quando o professor Erquinho ficou viúvo. E aí uma novidade. Na época, o neto do professor Erquinho cantava esta música. Foi a 9ª música gravada no nosso LP. 10ª música. E agora, o que nós vamos escolher? Então já que todo mundo fez uma música endereçada às esposas, eu tinha a minha música, que eu ia fazer em homenagem à minha esposa. Como naquela época tinha nascido a Adorama, a filha do Carlos Henrique da Bernadette, e ele estava cedendo os seus técnicos, os seus estúdios, gratuitamente para a feitura do nosso LP, eu coloquei a valsa Adorama. Depois faltava uma música. O Paulo Mélega, que seria o contemplado da vez, junto com o Sérgio Laurato, fizeram a valsa Alzirinha, em homenagem à esposa do Paulo Mélega. E aí então ficou o nosso LP completo, com as 12 músicas, que foi lançado numa noite espetacular nas dependências do Clube de Campo da BR Operária, com muita gente da região. Depois que fizemos o LP da Turma do Sereno de Batatais, o Carlos Henrique chegou até mim um dia e disse: você comunica bem, vem para a Educadora, vem fazer parte com a gente. Na época estava em estudos a implantação da TV Educadora. E eu me recordo bem que todas as manhãs de domingo eu frequentava o estúdio onde o Tomás Roberto apresentava o programa Serestas e Ritmos Antigos. Até que um dia o Tomás Roberto precisou se ausentar e o Carlos Henrique, 2 dias antes, me avisou: domingo você vai fazer o Serestas. E eu fiquei 8 anos apresentando os Serestas e Ritmos Antigos. Voltou o Tomás Roberto, a TV foi implantada, eu participei também na TV com algumas entrevistas. Aí eu queria aprender o fascínio da rádio AM, completamente diferente da FM. Fui convidado pelo Sr. João Molina e fiquei 6 anos na difusora, apresentando junto com o Oswaldo Batista o Café com Notícias e aos domingos um programa de músicas de raiz, de saudade, música antiga. Tive um convite para atuar em uma rádio em São Sebastião do Paraíso, semanalmente, para dar uma embalada na rádio Ouro Verde, do Toninho, que era vereador e amigo íntimo do prefeito Salim Mansur. Fui convidado e há 13 anos nós estamos na Rádio ABC, apresentando diariamente um programa e também aos domingos, durante 2 horas, o programa Por Falar em Saudade.